dando continuidade ao que nós já falamos sobre a reprodução humana, e nós vamos ver hoje um pouco sobre os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, pessoal, eles são substâncias produzidas nas glândulas sexuais, ou seja, nas gônadas. E qual é a gônada ou a glândula sexual feminina? São os ovários. E ele vai secretar dois hormônios, o hormônio chamado progesterona e o estrógeno. E a glândula sexual ou a gônada masculina é o testículo, que vai produzir a testosterona. Como é que funciona todo esse processo? Dentro do nosso cérebro, pessoal, nós temos uma região chamada hipotálamo, que vai liberar para a hipófise, que é uma outra glândula que nós temos dentro do nosso cérebro, dois hormônios. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. No sexo masculino, o hormônio folículo estimulante vai estimular as células dos tubos seminíferos para produzir os espermatozoides e o hormônio luteinizante vai estimular as células intersticiais a produzir a testosterona, que é o hormônio responsável pelos caracteres sexuais secundários. Então, dentro do organismo masculino, nós temos a ação desses dois hormônios estimulando a produção dos espermatozoides e da testosterona. Já no organismo feminino, nós temos o controle hormonal do ciclo menstrual. Então, vamos relembrar que com a puberdade nós temos a menarca, que é a primeira menstruação. Isso vai delimitar para a gente uma coisa bem interessante. As mulheres, elas já nascem com um número pré-determinado de gametas, de óvulos. E é por isso que a mulher ela tem uma idade reprodutiva, então ela não consegue reproduzir muito além daquilo que ela tem disponível de óvulos. Já os homens, quando entram na puberdade, eles secretam espermatozoides e produzem espermatozoides ao longo de toda a vida deles. E já a mulher, por volta dos 40 anos, encerra o seu estoque de gametas. E o ciclo menstrual, que é o ciclo que envolve os hormônios sexuais femininos, ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase menstrual, que vai se iniciar com a menstruação, que nada mais é do que a descamação do endométrio, que é a camada mais interna do útero. Isso vai liberar sangue, que é o que nós chamamos de menstruação. Aqui eu trouxe para vocês uma representação, um gráfico, para a gente tentar entender como é que ocorre todas essas fases da menstruação. Ao todo, pessoal, o ciclo menstrual leva 28 dias, desde o início da menstruação até que a menstruação volte a acontecer. Então, primeiro dia que eu tive a menstruação, que só vai acontecer se não houver fecundação, ou seja, se não houver união do óvulo com o espermatozoide. E a menstruação ocorre quando há uma queda nos hormônios estrogênio e progesterona e o fim do funcionamento de uma estrutura chamada corpo lúteo, que vocês vão conseguir entender ao final da minha explicação. A segunda fase é a fase proliferativa. Após então a descamação do meu endométrio e a liberação da menstruação, ocorre a proliferação celular do meu endométrio. Então o meu endométrio começa a crescer. E isso vai acontecer pela liberação de estrogênio produzido nos folículos ovarianos. E esses folículos ovarianos são estimulados pelo hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, quando eu tenho um pico de FSH e um pico de estrógeno, eu tenho a fase proliferativa. Então, pessoal, observem comigo aqui essa imagem. Todo esse processo, lembrando, ele ocorre dentro do ovário, que é a glândula sexual feminina,
que vai secretar os hormônios estrógeno e progesterona que são responsáveis por todo esse processo. Então, no primeiro dia ali naquela barra, na linha do tempo, eu tenho a minha menstruação até aproximadamente o 7º dia, dentro do meu ciclo menstrual. E a partir dali começa a fase proliferativa, que é essa fase em que começa a estimulação do meu folículo ovariano. Meu folículo ovariano é como se fosse uma bolsa que protege o meu óvulo, que é o meu gameta, certo? Por volta do 14º dia do meu ciclo, que são 14 dias após o início da menstruação, após o primeiro dia que a menina menstruou, eu tenho a minha ovulação, que é a liberação do meu gameta. É nesse momento em que a mulher está mais apta para engravidar. E a gente chama esse dia de dia fértil. Aqui eu trouxe mais uma imagem que talvez ajude vocês a entenderem como é que ocorre então esse processo. Então, primeiro dia eu tenho um folículo primário, um folículo secundário, que vai sendo, que é o meu folículo ovariano. Todo esse processo vai acontecer dentro do ovário, certo? E todo o ciclo menstrual vai afetar o aparelho reprodutor feminino de uma forma completa, né? O útero, o ovário, mas dentro do útero, quando ocorre o fim do funcionamento do corpo lúteo, então ocorre a minha menstruação. E aí começa a acontecer a fase proliferativa, começa a proliferar as paredes do útero e começa então a crescer os meus folículos ovarianos, que nada mais é do que a cápsula que contém o meu óvulo aqui dentro. Por fim, nós temos a terceira fase, que é a chamada de fase secretora, em que eu tenho um pico de LH que vai induzir o processo de ovulação, que é a liberação do meu óvulo, meu gameta, contido dentro no meu folículo ovariano. E isso vai fazer com que se forme o corpo lúteo, que nada mais é do que esse folículo ovariano rompido e vazio. Esse corpo lúteo vai produzir um pico de progesterona, que vai estimular as células do endométrio a crescerem. E nessa fase, aqui o endométrio, que é em torno dos 21 dias do ciclo, vai atingir a sua espessura máxima. Caso ocorra a fecundação, caso o gameta feminino que foi liberado seja fecundado por um espermatozoide, vai iniciar o processo de gestação. Se a mulher não engravidar, todo esse endométrio que foi proliferado vai ser liberado, expelido pela menstruação. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição na agenda digital. Um abraço e até a próxima aula!